Marcos capítulo 10, versículo 17. A palavra do Senhor diz: pondo-se a caminho, correu ao encontro dele um homem, que ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu: mestre, tudo isso guardo desde minha meninice. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, pesaroso por causa desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus tornou a dizer-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. Senhor, nós queremos render graças ao teu nome pela tua palavra. A tua palavra já nos dizia que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, ao ser ministrada nesta noite, provoque fé no nosso coração. Faça nascer em cada um aqui presente uma fé inabalável, uma fé sustentável, uma fé enraizada na rocha que é Cristo Jesus. Senhor, que é a mensagem que será ministrada provoque sentimento de temor e tremor pela tua presença, que o Senhor nos atraia novamente a ti, como da primeira vez, quando nós ainda não tínhamos o conhecimento do Senhor, e quando a luz brilhou em nossos corações, ficamos como quem sonha. Faça-nos voltar novamente a este primeiro amor, por meio da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que este momento de ministração seja, Senhor, seja divisor de águas na vida do teu povo, de forma que cada um possa levar consigo a certeza
de que em Cristo Jesus, somente através do Senhor, nós poderemos vencer, nós poderemos nos tornar mais do que vencedores. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quero falar então desse texto, que trata acerca da história do jovem rico. A ênfase que se dá a este texto não é tão somente acerca da riqueza, que aparentemente o texto ele se volta, mas a ênfase que se dá a esse texto é sobre como obter a salvação. Como alguém pode ser salvo? Ou o que é preciso fazer para ser salvo? Ainda que muitos pregadores, ainda que muitas mensagens acerca desse texto está voltada acerca da riqueza, acerca dos bens, na verdade esse texto ele foca, a ênfase é dada acerca da salvação. O que precisamos fazer para sermos salvos? Diga comigo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Diga, o que eu preciso fazer para ser salvo? Segundo a Bíblia, nós podemos ver vários assuntos acerca do que precisamos fazer para ser salvos. Venha comigo então no primeiro texto, em João 3,16. João 3,16. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa que nós podemos ver, o que é necessário para sermos salvos é crer. É crer, porque o que Cristo precisava fazer, Ele já fez. Ele deu a sua vida pelo mundo, simplesmente para que o mundo cresce nele como sendo o Filho de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que o que precisamos fazer para ser salvos é crer. Nós precisamos crer, para que todo que nele crê não pereça. O perecer aqui é ser condenado. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda coisa que podemos observar na palavra está em Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra diz: se com tua boca, diga comigo, se com a minha boca. A palavra então está dizendo que é um ato que nós é que precisamos fazer. Então o que dependia de Cristo para ser feito, já foi feito. Agora depende de mim e de você. Então a palavra diz: se com a minha boca, ou se com a boca confessares o Senhor Jesus, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a segunda coisa que podemos ver na Bíblia acerca da salvação é que precisamos confessar, precisamos anunciar que de fato Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ser salvo é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que eu preciso fazer para ser salvo é, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Então a segunda coisa é, nós devemos nos confessar diante do Senhor como sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Próximo texto, 1 João capítulo 1. Primeiro livro de João.
capítulo 1, versículo 9. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vamos lá, recapitulando. Primeira coisa, eu preciso crer. Segunda coisa, eu preciso confessar. Terceira coisa, eu preciso me arrepender. Então a terceira coisa é quando então eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio, eu confesso, eu me arrependo. A palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então o que precisamos fazer é estarmos sempre nos arrependendo, estar sempre confessando os nossos pecados. Quem é que nunca pecou? Quem é que não tenha motivos para dizer: eu não preciso me arrepender? Quem é que não tem o que dizer acerca de arrependimento diante do Senhor? Jesus mesmo estava diante de uma situação em que foi posta diante dele uma prostituta. E os religiosos, os doutores da lei, os líderes da igreja diziam: Senhor, esta mulher deve ser apedrejada, porque segundo a lei nos manda apedrejá-lo por causa do seu pecado. E Jesus disse: olha, se nenhum de vocês tiverem pecados, então que comecem a tirarem as suas pedras. Então, ou seja, a consciência deles foi mais forte do que o juízo que eles estavam fazendo acerca do pecado daquela mulher. Muitas vezes a gente olha para o pecado do outro, para as falhas do outro, para enxergamos o quanto o outro está andando errado, uma vez que nós precisamos confessar os nossos pecados. A grande verdade e de forma graciosa que nós podemos ver é que Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, não há pecado que tenhamos cometido que Deus não nos perdoe, que Deus não nos reconcilia de novo consigo. Tudo quanto nós fizermos que não agrada ao Senhor, e que da mesma forma conscientizarmos que erramos e que devemos nos confessar diante do Senhor, o Senhor há de nos perdoar por causa da sua fidelidade e da sua justiça diante de nós. Amém, queridos? Então a primeira coisa, crer. Segunda coisa, confessar. Terceira, arrepender. Venha em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, queridos, a quarta coisa é compreender que a salvação não vem por obras humanas, mas pela graça do Eterno sobre as nossas vidas. A quarta coisa é a compreensão de que a sua boa ação para com o homem lá fora, o seu coração bom com o próximo, não te dá o direito de ser salvo.
mas é porque Cristo Jesus morreu na cruz, e porque você reconheceu o sacrifício, confessou e se arrependeu, é que você pode ser salvo. Não pelo simples ato de bondade. Nós lemos que porque pela graça sois salvos. É por causa do amor de Deus, através de Cristo Jesus, é que somos salvos. Não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu primeiro. Não é? Então Cristo nos escolheu. E tanto é que Ele nos escolheu, que o primeiro texto que nós lemos foi: porque Deus amou o mundo. Então, quando Deus ama o mundo, Deus exerce um ato de escolha. Eu escolho o homem para ser salvo e não ser condenado. Então Deus escolhe o homem, e não o homem é que escolhe Deus. Está entendendo, querido? Deus já nos escolheu. O que o homem precisa fazer, primeira coisa, é crer. A segunda é confessar. A terceira é se arrepender. Então, agora volte comigo em Mateus capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. A pergunta que o jovem rico tem é uma pergunta um tanto quanto pertinente, porque muitas pessoas querem ser salvas e estão à procura de informações em como elas poderão ser salvas. Muitas pessoas querem ser salvas, não é? E a pergunta desse jovem é uma preocupação que ele tinha acerca da sua salvação. Aí no versículo 19 ele diz: conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Até aqui a gente percebe que a primeira condição que Jesus apresenta para este jovem, ele cumpre, ele é perfeito. A primeira condição para ser salvo que Jesus apresenta para esse jovem, ele é impecável. A pergunta de Jesus foi para ele: conheces os mandamentos? Você tem vivido os mandamentos? A primeira pergunta que Jesus faz para aquele jovem, acerca da sua pergunta: como eu posso herdar a vida eterna? Jesus fala: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A resposta do jovem no versículo 20 diz: ele porém respondeu: mestre, tudo isso guardo desde minha meninice. Olha que interessante como isso é forte. A primeira condição para que este jovem fosse salvo, ele já tem vivido desde criança. Ele obedece os mandamentos, ele vive de fato cumprindo e vivendo cada um destes mandamentos, sem defraudar, sem transgredir nenhum destes mandamentos. Ele é quase perfeito. Ele é preciso na sua resposta: mestre, eu tenho vivido todos estes mandamentos. Talvez aquele jovem já pudesse dizer: então quer dizer que eu sou salvo? Então quer dizer que porque eu tenho vivido os mandamentos, eu possa me considerar salvo? Eu possa me dar o direito de entender que eu tenho a salvação? Queridos, talvez, se esta primeira opção fosse para mim e para você,
nós já seríamos reprovados de início. Porque percebe-se que ele está dizendo que ele não adultera, ele não é homicida, ele não rouba, ele não diz falsos testemunhos, ele não defrauda ninguém, ele honra teu pai e tua mãe. Esse jovem, ele é quase perfeito. Então, ou seja, se fosse acerca de mim e de você, nós já teríamos tomado pau no primeiro momento da sua condição para ser salvo. Mas acerca do jovem rico, ele é aprovado, ele passa, ele consegue bom êxito na pergunta de Jesus acerca dos mandamentos. Mas no versículo 21, olha comigo, versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou. Percebe-se que Jesus, ele faz algo que na Bíblia foram raros os momentos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus demonstra amor por alguém. São, se eu não me engano, 3 ou 4, eu não recordo bem precisamente as vezes que Jesus fala acerca de demonstrar o seu amor por alguma pessoa. E quanto a este jovem, Jesus, a palavra diz que Cristo amou. Versículo 21, Jesus olhando para ele, o amou. Por que Jesus o amou? Porque ele era um homem quase perfeito. Porque acerca dos mandamentos, acerca de uma vida íntegra diante dos homens, esse jovem rico era perito. Ele cumpria à risca tudo que ele devia cumprir segundo a lei. Mas o texto continua dizendo: falta-te apenas uma coisa. Diga, falta apenas uma coisa. Diga comigo, falta apenas uma coisa. Jesus agora não está cobrando dele nada mais do que um detalhe. É uma coisa que falta para este jovem rico ser salvo. Um detalhe na vida dele. Só falta um detalhe. Ou seja, esse jovem rico, ele está já na condição previamente de um homem salvo. Ele só precisa obedecer uma única condição que lhe resta. E Jesus lhe apresenta: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando Jesus apresenta a esse jovem: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. O texto, ele não se resume simplesmente na condição de riqueza. O que o Senhor aqui está cobrando desse jovem não é a simples riqueza que ele tinha. Jesus não quer simplesmente que o jovem pegue o que ele tem e dê aos pobres. Não é isso que Jesus está cobrando daquele jovem. Mas aquele jovem, ele não era só dono de muitas riquezas, mas ele era escravo das suas riquezas. Ele tinha as suas riquezas como um Deus na vida dele, como uma idolatria que ele tinha, como um ídolo que ele tinha. As suas riquezas eram muito mais do que riquezas, como dinheiro, como espécie. As suas riquezas eram um Deus na vida daquele homem. Era o seu alicerce, era a sua base de confiança, era a sua estrutura futura, eram os seus sonhos, eram os seus planos. Então a riqueza daquele jovem não era simplesmente o dinheiro que ele tinha, mas a vida daquele homem estava baseada nas suas riquezas. A vida daquele homem estava alicerçada, estava firmada naquilo que ele tinha no bolso.
Aqui nós temos um problema. Preste atenção no que eu quero dizer, queridos. Porque quando nós então começamos o texto e lemos acerca de um homem ansioso, um homem ambicioso acerca da salvação, alguém que queria muito ser salvo, alguém que anelava no coração, alguém que desejava, vivia desde criança, vivendo de forma que ele cumprisse todos os mandamentos sem menosprezar algum, sem desonrar algum, vivendo integralmente nos caminhos do Senhor. Era um homem que foi apresentado ao Senhor, era um homem que viveu entregando a sua vida no altar, toda a sua vida. Mas tinha algo dentro dele. Mas ele tinha em si algo que lhe escravizava, que lhe oprimia. Ele tinha algo que era mais forte do que a fé que ele tinha pelo Cristo, na qual desde criança ele obedecia todos os mandamentos. Tinha algo dentro daquele jovem que falava mais alto do que a própria fé que ele tinha por Jesus. Eu não sei, queridos, se Cristo apresentasse a você e dissesse: falta-lhe uma coisa, falta-lhe apenas uma coisa para que você seja salvo. Eu não sei como você tem vivido de forma que, para que você seja salvo, o que lhe falta para fazer ainda? Muitas pessoas precisam fazer tantas coisas para serem salvos. Muitas pessoas têm uma vida na igreja, servem o Senhor, caminham dentro do Evangelho, mas ainda precisa renunciar, precisa abrir mão, precisa ser moldado no seu caráter, no seu gênero, em tantas áreas. Tantas pessoas estão ainda tão distantes da salvação, mas outras estão tão perto. Outras podemos dizer que são quase perfeitas. E ser quase perfeito é não ser perfeito. O quase perfeito ainda não é tudo. O quase perfeito quer dizer que você ainda não chegou lá. O quase perfeito faz de um atleta de salto ter que saltar 7 metros e saltar 6,5 e não alcançar o seu objetivo, e não alcançar a sua meta. O quase perfeito, ele nos exclui do reino de Deus, nos exclui, nos afasta da glória de Deus. Nós não podemos ser quase perfeitos, nós não podemos dizer que estamos quase prontos. O que ainda falta, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas para que nós estejamos perfeitos. O que ainda falta em nós para que a gente possa ouvir do Senhor: não lhe resta nada para que você herda a vida eterna. O que ainda precisamos mudar em nossas vidas para nos tornar perfeitos? É tão importante, querido, que esse jovem se preocupava acerca da salvação. Esse jovem, ele pensava acerca da vida eterna. Ele almejava uma vida com Cristo. Ele ansiava por isso. Tanto é que ele já trabalhava isso nele desde a sua meninice. E quando ele é questionado por Jesus, ele apresenta que ele vivia todos os mandamentos. Senhor, eu tenho obedecido todos os mandamentos, eu tenho vivido cada um deles. Mas Jesus diz: falta-lhe apenas uma coisa. Falta-lhe apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Jesus, ele não queria que o jovem rico se livrasse da sua riqueza.
Jesus ele não queria que o jovem rico simplesmente desse a sua riqueza aos pobres, como se Jesus estivesse preocupado com os pobres. O objetivo de Cristo não era que aquele jovem rico ajudasse ao pobre que estava necessitado de alguma coisa. Não era esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Cristo era que aquele homem fosse liberto daquilo que estava lhe escravizando, daquilo que estava lhe oprimindo, daquilo que não fazia crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que Jesus queria daquele jovem era que ele tirasse a sua confiança da sua riqueza e começasse a crer e confiar somente em Cristo. Esta era a finalidade. Quando Jesus fala, vende tudo o que tens. Jesus estava dando àquele homem a oportunidade de provar que ele de fato estava pronto para herdar a vida eterna. Mas, versículo 22, mas ele pesaroso por causa destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantas pessoas estão por aqui para serem considerados como salvos, como filhos de Deus, mas não estão dispostos a dar o braço a torcer, não estão em condições de renunciar algumas coisas em sua vida. É como se ainda estivesse vivendo na condição de crer em Jesus, mas ainda não totalmente transformado, mas sabendo que aquilo estava lhe escravizando. Quantas pessoas precisam tão pouco, já caminharam tanto? Olha para mim, queridos. Quantas pessoas já deram tanto por Jesus? Quantas pessoas já fizeram tanto pelo Senhor? Quantas pessoas já têm uma história caminhando e fazendo e se entregando e se doando e crescendo e aprendendo? Falta tão pouco para ser considerado perfeito, mas endurece o coração acerca disso, se prende acerca disso, não se dá o direito de ouvir do Senhor que agora tu és perfeito, mas responde de forma que é alguém que não está disponível ainda, é alguém que não está pronto ainda, é alguém que não quer ainda ser aquilo que Deus quer que sejamos. Falta tão pouco para muitas pessoas. É só um passo, é só mais uma decisão, é só mais uma atitude, é só mais uma condição que Cristo pede para algumas pessoas e que muitos não querem. E aí eu me pergunto, esse tempo todo que caminhou servindo o Senhor, vivendo pelo Senhor, vindo aos cultos e ouvindo a palavra, o que isso provocou de fato em nossas vidas, que não somos capazes de se entregar 100% nas mãos do Senhor? Porque 99% nas mãos do Senhor é a mesma coisa que nada nas mãos do Senhor. Ou nós somos dele, ou nós não somos dele. A palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque vamos agradar a um e desagradar o outro. Nós vamos nos entregar a um e vamos desfazer, desonrar o outro. Ou somos de Cristo,
ou não somos de Cristo. Ou o Evangelho já tem provocado suficientemente mudanças nas nossas vidas, ou ainda nós não tivemos qualquer possibilidade de um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque se nós já caminhamos tanto em prol do Evangelho, por que não nos entregarmos agora o que lhe resta nas mãos do Senhor? O que falta para darmos o restante que Ele quer de nós? Agora, acerca de um novo convertido, já é outra história. O novo convertido tem tantas coisas para abrir mão. Talvez se esse jovem rico fosse um novo convertido, Jesus teria problema com ele, porque ia dizer: olha, você tem vivido isso? Ah, não tenho. Você tem vivido? Ah, não tenho. Você tem? Ah, não tenho. Poxa, mas você quer ser salvo e está todo errado. Jesus ia falar com ele: olha, vai, conserta a sua vida, muda a sua história, depois você vem e me procura. Seria uma outra condição. Mas esse jovem, ele conhecia a palavra. Esse jovem, ele sabia de tudo acerca das promessas de Deus. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Mas ele ainda era escravo. Havia algo que gritava mais alto do que o próprio Cristo dentro dele. Sabe, queridos, abra comigo a tua Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a se arrepender. Olha para mim, queridos. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque talvez ainda falta uma coisa para nós sermos perfeitos. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque às vezes ainda falta uma coisa. Falta um detalhe. Falta uma atitude, uma situação que ainda precisamos tomar que não tomamos. É quando a igreja do Senhor estiver realmente pronta, numa noiva ataviada, sem mancha e nem ruga, porém santa e sem defeito. A palavra diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Jesus está voltando, já tem 2000 anos que a palavra diz e que a promessa foi feita. Mas Ele não voltou justamente porque você ainda não está pronto. Jesus ainda não voltou justamente porque Ele ainda aguarda o momento em que você vai entregar a sua vida 100% para Ele, e não 99%. A palavra diz: olha, ainda que alguns a tenham tardia, ou seja, a volta de Jesus é demorada. Não, ela não é demorada. Pelo contrário, é Ele que tem sido paciente conosco. É Ele que tem demonstrado amor conosco. É Ele que tem demonstrado graça conosco. É Ele que, ainda que os nossos passos nos levem por caminhos tão distintos da presença dEle, mas Ele continua nos aguardando até que nós possamos nos entregar integralmente a Ele. É Ele que está nos aguardando e não nós aguardando a Ele. Vocês compreendem, queridos? É Ele que permanece ansioso
pelo momento em que você vai dizer: Senhor, toma isto que me prende, toma isso que me escraviza, toma isso que ainda me faz ser uma pessoa não 100% diante da tua presença. Toma, Senhor, toma isso ou toma aquilo que ainda não me faz ser 100% na tua presença. Senhor, Ele não demora, Ele está nos aguardando a chegarmos à condição de varão perfeito. A condição de varão perfeito. Pergunta é: até quando nós vamos continuar na condição de quase? Até quando vamos continuar na posição de estou quase? Estou quase, falta pouco. Até quando vamos continuar nos apresentando quase pronto, quase perfeito? O quase não é tudo. O quase é a mesma coisa do que nada. Ou você é de Cristo, ou você nunca teve qualquer disponibilidade para servir a Cristo. Porque quando você é de Cristo, você está literalmente entregue nas mãos do Senhor. Sabe, queridos, como eu gostaria que nós não estivéssemos mais nessa condição de quase. Quase. Você não pode mais viver quase. Nós temos que ser do Senhor. Nós temos que ser do Senhor. Nós precisamos ser do Senhor. Integralmente, literalmente dizendo. Não dá mais para viver quase. O Senhor Jesus, Ele anseia pelo momento em que você vai poder dizer: estou pronto. Estou pronto. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Sim, Senhor, estou pronto a fazer isso. O que ainda te prende, querido, para você estar na condição de quase? O que ainda Deus precisa fazer uma obra na tua vida que você ainda está quase? Se é o momento de você entregar para Ele tudo e dizer: Senhor, eu não quero mais viver quase, eu quero viver integralmente para o Senhor. Eu não quero viver mais quase, eu quero ser do Senhor. Quem é casado aqui, levanta a mão, querido. Você casou ou você está quase casado? Você está quase casado? Quase. Na condição de quê? De que ainda não casou, mas está quase. Ou você casou? É isso que o Senhor quer de nós. É esta a reflexão que precisamos fazer. Ou você é da sua esposa, porque a palavra diz que eu só posso dizer que sou da Carol porque eu casei com ela. Porque enquanto namorado ou noivo, ela não me pertence e eu não pertenço a ela. Mas a partir do momento que eu caso com ela, ou que eu casei com ela, então ela se tornou minha e eu me tornei dela. E assim é com Cristo. Muitos estão vivendo como quase do Senhor, mas existem alguns amantes, existem algumas outras condições alheias que prendem, que escravizam.
Ou nós casamos de fato com o Senhor, ou nós amamos ao Senhor, ou nós estamos vivendo uma vida dupla, uma vida dividida, uma vida promíscua, tratando-se acerca do mundo espiritual. Então, queridos, entregue-se ao Senhor Jesus, para que essa condição de quase não exista mais na tua vida, e sim que você esteja na condição de pronto e preparado, para a hora que Deus vier, você possa se encontrar com Ele na glória. Amém, queridos? Dê uma salva de palma para o Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar.